Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo nos princípios científicos que fazem com que a aprendizagem a partir de apresentações e vídeos seja realmente eficaz. E vamos fazer isso com base no trabalho fundamental do Dr. Richard Meyer. Ora bem, vamos começar com um problema que de certeza toda a gente conhece. A famosa morte por PowerPoint. Todos nós já passamos por isso. Muitas apresentações, mesmo com as melhores das intenções, acabam por falhar completamente o alvo. Quem nunca se sentiu assim? Completamente assoberbado por uma apresentação. Aquele momento em que o cérebro parece que desliga perante tanta confusão de informação no ecrã? Pensemos, por exemplo, num slide clássico que simplesmente não funciona. O Dr. Meyer dá um exemplo fantástico. Uma apresentação médica sobre a corrente sanguínea que, de repente, usa uma imagem de um surfista. O que é que isto tem a ver? Nada! É completamente irrelevante e, na verdade, só serve para distrair e prejudicar a aprendizagem. E que dizer daquelas autênticas paredes de texto? Outro erro clássico. Imaginem um diagrama e depois uma legenda gigante lá embaixo, no fundo do slide. Isto obriga o cérebro a fazer um esforço brutal, um vai-vem constante entre a imagem e o texto. É um desperdício total de energia mental. E para terminar esta galeria dos horrores, o tal diagrama super complexo. Pensem num esquema da fotossíntese, cheio de setas e nomes estranhos, atirado para o ecrã sem qualquer aviso ou preparação. É esmagador. Viola tudo o que sabemos sobre como o cérebro aprende. Então, se estes são os erros, qual é a solução? Bem, a resposta está na ciência, em perceber como é que a nossa mente processa, de facto, a informação quando tem de lidar com palavras e imagens ao mesmo tempo. A base de tudo isto é a teoria cognitiva da aprendizagem multimédia, e ela assenta em algumas ideias-chave. A primeira é o que se chama de canais duplos. Basicamente, o nosso cérebro tem duas vias separadas. Uma para processar o que vemos, imagens, gráficos, animações, e outra completamente distinta para o que ouvimos ou lemos, as palavras. Agora, atenção, porque este é o ponto mais importante de todos: a capacidade limitada. Segundo o Dr. Meyer, este é o ponto número 1 no design de qualquer material de aprendizagem. Cada um destes canais, o visual e o verbal, só consegue aguentar uma pequena quantidade de informação de cada vez. É por isso que um slide cheio de coisas é um desastre garantido. E por fim, a terceira grande ideia, o processamento ativo. Aprender não é como encher um balde, é um processo ativo. O cérebro tem de fazer três coisas. Primeiro, seleciona o que é importante, as palavras e imagens relevantes. Depois, organiza tudo isto em modelos mentais que façam sentido. E por último, a parte mágica, integra esses novos modelos com o conhecimento que já existe. Ok, com esta base teórica já podemos passar à prática. O primeiro grupo de princípios tem um único objetivo: reduzir o ruído, limpar tudo o que é desnecessário para libertar os nossos recursos mentais. E o primeiro é o princípio da coerência. É muito simples. Eliminem tudo o que for supérfluo. Palavras, imagens, sons. Se não for essencial, tem de sair. O Dr. Meyer chama isto detalhes sedutores, aquelas curiosidades ou imagens giras que parecem interessantes, mas que na realidade só nos desviam do que realmente importa. E a ciência prova isto de forma esmagadora. Vejam bem, em 23 experiências, sem exceção, remover estes detalhes sedutores levou a uma melhoria enorme na aprendizagem. O effect size, que é uma medida do impacto, foi de 0,86. Isto é considerado um efeito muito, muito grande. Ou seja, funciona mesmo. A seguir, um princípio que parece óbvio, mas que é violado a toda a hora: a contiguidade espacial. A ideia não podia ser mais simples. Ponham as palavras o mais perto possível da parte da imagem a que se referem. Em vez daquela legenda gigante lá embaixo, usem etiquetas curtas, diretas, coladas a cada parte do diagrama. Menos esforço para o cérebro, mais aprendizagem. E olhem, o próprio Dr. Meyer diz que este é provavelmente o princípio que ele vê ser mais vezes ignorado. O que é uma pena, porque o impacto é absolutamente gigante. Os estudos mostram um effect size de mais de 1,0. É um aumento brutal na compreensão, só por se colocar o texto no sítio certo. Pronto, já limpámos o ruído. E agora, como é que lidamos com material que é, por natureza, mais complicado? Vamos ver como gerir essa complexidade sem fritar os circuitos do cérebro. É aqui que entra o brilhante princípio da modalidade. A regra é esta: se temos um gráfico ou uma animação a mexer no ecrã, é muito mais eficaz usar narração falada em vez de texto escrito. Porquê? Porque assim estamos a dividir o trabalho. O canal auditivo trata das palavras e o canal visual fica livre para se concentrar a 100% na imagem. Estamos, na prática, a aumentar a nossa capacidade de processamento.
E, mais uma vez, os dados não enganam. São esmagadores. De 61 testes diferentes, uns incríveis 53 mostraram que a narração é muito, mas muito superior ao teste no ecrã, quando temos um elemento visual dinâmico. Outra ferramenta super poderosa, o princípio do pré-treino. A ideia é preparar o terreno. Antes de explicar um processo complexo, como o funcionamento de um sistema de travões, primeiro garantimos que os conceitos-chave são conhecidos. Explicar o que é um pistão ou um cilindro mestre antes de mostrar como tudo funciona em conjunto reduz imenso a carga cognitiva e, como se vê, tem um impacto enorme na aprendizagem. Certo, já reduzimos o ruído e gerimos a complexidade. O último passo é ir mais além. É sobre como envolver ativamente a mente de quem aprende, para que o conhecimento seja realmente profundo e duradouro. Este aqui, o princípio da personalização, é absolutamente fascinante. Acontece que usar uma linguagem mais informal e direta melhora a aprendizagem. Esta abordagem mais conversacional cria uma espécie de parceria social, o que nos motiva a esforçarmos mais para perceber a mensagem. E depois temos princípios mais recentes que estão a surgir, como o da corporização. A investigação está a mostrar que a aprendizagem melhora quando a instrução parece mais humana. Por exemplo, ver uma mão a desenhar um conceito em tempo real ou ter um vídeo na primeira pessoa. Tudo isto ajuda a criar uma ligação e melhora a retenção da informação. Mas no fim de contas, qual é o objetivo de tudo isto? Para que servem estes princípios todos? A meta não é de todo que as pessoas simplesmente decorem umas coisas. O grande objetivo é o que se chama aprendizagem significativa. E o que é que isto quer dizer? É a combinação de duas coisas: retenção, conseguir lembrar-se do material, e, mais importante ainda, transferência, conseguir aplicar esse conhecimento em situações novas. É isto que distingue a verdadeira compreensão de simplesmente decorar para o teste. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Da próxima vez que estivermos a criar ou a ver uma apresentação, um vídeo, o que for, a pergunta fundamental é esta: a mensagem está desenhada a pensar no funcionamento da mente humana, porque, no fundo, a tecnologia de aprendizagem mais avançada do mundo é, e sempre será, o nosso cérebro.